Hora da atividade. Vamos começar? Bom, crianças, hoje a Prodaiane veio aqui gravar para vocês a explicação da atividade de português e matemática. Hoje é quarta-feira, dia 28 de abril de 2021. Não esqueça de colocar o seu nome e a data na folhinha que você fizer a atividade, tá bom? Vamos lá. Atividade de português. Singular e plural. Quando a palavra indica somente um elemento, dizemos que essa palavra está no singular. Quando a palavra indica mais de um elemento, dizemos que essa palavra está no plural. Acesse o link para assistir o vídeo. Então, não deixe de assistir esse videozinho sobre singular e plural para você entender um pouquinho melhor, tá? Então, quando eu falo assim, eu tenho um doce, ela está no singular. Essa palavra doce está no singular. Por quê? Eu estou falando de um elemento. É um doce. Agora, se a Pro falar assim, eu tenho 2 doces. Doces indicam mais de um elemento. Então, a palavra doce, quando indicar mais de um elemento, vai virar doces, tá? E aí ela vai estar no plural. Então, acesse o link e assista o videozinho para você entender um pouquinho melhor. Agora, nós vamos fazer a atividade no livro, na página 43, pode abrir seu livro. Nós vamos continuar lá com as atividades da lenga-lenga do seu Damião, mas nós vamos falar dessa vez um pouquinho de singular e plural. Então, vamos lá. 1. Veja os bichos que aparecem na lenga-lenga A Casa do Seu Damião. Então, ali nós temos os bichos. Tem o gato, tem o tatu, tem o cachorro, tem a vaca e tem o rato. Conte os bichos e escreva o número para indicar a quantidade. Então, quantos bichos aparecem na lenga-lenga? Você vai contar e escrever ali dentro do quadrinho, tá? Na atividade 2, fala assim: e se, em vez de um bicho de cada, aparecessem vários? Como ficaria? Complete. Então, lá na alternativa A, que é essa daqui, ó. Essa aqui é a alternativa A. Fala assim aqui, ó. Um rato, certo? Agora, aqui do lado, nós temos a imagem do quê? De 2. Aí, aqui no quadrinho, está 2 e tem um espaço para vocês completarem com a palavra. Então, ficaria como 2 rato? Não, né? Porque lembra que a Pro falou que quando tiver mais de um elemento, aí a palavra tem que estar no plural? Então, ficaria um rato, 2 ratos, certo? Então, você vai escrever essa palavra aqui, ratos, porque aqui está no plural. Nós temos a figura com 2 ratos. Lá na alternativa B, de um lado tem um gato. E do outro lado, observa a imagem. Quantos gatos tem? Então, você vai escrever no quadrinho também. E lá na alternativa C, de um lado tem um tatu. E do outro lado tem quantos tatus? Mas lá embaixo não fala de quantidade. No quadrinho do tatu, ó, fala assim, muitos. Muitos o quê? Complete o quadrinho com a palavra correta, tá bom? Depois disso, nós vamos fazer atividade de matemática. Português era só uma folhinha hoje, tá? Então, você vai acessar de novo um outro link e agora nós vamos falar de números ordinais. Você sabe o que é isso? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje, tá? Não deixe de assistir o vídeo.
1. Pinte as camadas do sorvete conforme a legenda e depois complete. Então, primeiro você foi lá, acessou o link, assistiu o vídeo, falava dos números ordinais, né? Que servem para a gente falar a posição das coisas. Então, tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante, né? Esses são os números ordinais. Então, agora nós vamos fazer uma atividade com números ordinais em forma de desenho. Você vai pintar conforme a legenda. Se você não imprimiu a atividade, desenha aí um sorvete bem bonito, tá? E faz as bolas, as camadas de sorvete, tá bom? Então, lá na primeira linha, essa daqui, ó, da nossa legenda, fala assim: pinte a primeira camada de azul. Então, a primeira camada do nosso sorvete tem que ser azul. Então, ó o número ordinal aí, primeira, tá? Então, qual que é a primeira camada do sorvete? Será que é essa daqui, ó? Essa é a primeira? Pela opinião de algumas pessoas, pode ser que ela seja a primeira. Mas nós vamos começar por essa daqui, ó. Essa daqui é a primeira camada, essa aqui de baixo. Porque primeiro, quando vão fazer um sorvete, o sorveteiro não pega a casquinha, aí ele começa a colocar as bolas do sorvete. Então, a primeira bola que ele colocou foi essa daqui, ó. Essa de baixo. Depois do primeiro, o que que vem? O segundo, certo? Então, vamos lá na nossa legenda. Fala assim, ó. Pinte a segunda camada de amarelo. Então, nós vamos pegar o nosso sorvetinho e pintar a segunda camada de amarelo. Pinte aí com muito capricho, hein? E depois do segundo, que número que vem? O número ordinal que vem depois do segundo é o terceiro. Depois o quarto, o quinto, o sexto e assim por diante. Então, você vai fazer a leitura aqui na legenda e você vai verificar quais as cores que você tem que pintar em todas as camadas, tá bom? E vai deixar o seu sorvete aí bem colorido conforme a legenda. Depois, você vai responder completando aqui a frase. Então, está assim, ó. O cone eu pintei de... Então, você vai colocar aqui a resposta. Que cor você pintou a sua casquinha? Aí já é uma resposta pessoal, porque não tem na legenda, né, falando do cone. Então, você que vai escolher uma cor. E aqui embaixo, a pergunta é, na verdade, você vai completar a frase, que fala assim, meu sorvete tem, aí tem o espaço, camadas. Quantas camadas tem nesse sorvete? Quantas camadas você pintou, tá? Então, complete aí a frase com a resposta correta. Depois, nós vamos lá no livro didático de matemática fazer a atividade na página 30, que é a pintura das cercas. Número 1. Júlio encontrou o desenho de uma cerca que não estava pintada e decidiu usar uma regra para pintá-la. Então, observa ali a cerca, olha a imagem. Tem os animais de um lado e tem a cerca. Observa as cores que ela está pintada, tá? Para você descobrir qual a regra que ele utilizou, a regra que o Júlio utilizou. Então, lá na alternativa A pergunta é a seguinte: você descobriu qual foi a regra utilizada por Júlio? Sim ou não? Será que você descobriu? Com que cor ele começa a pintar? O que que ele faz aí nessa cerca? Se você descobriu, você vai responder que sim. E qual era essa regra? Na alternativa A, tá? Na alternativa B, fala assim: complete a figura
como você acha que Júlio faria? Então, a imagem está pintada lá a cerca, mas tem algumas madeirinhas lá na cerca sem pintar. Então, você vai continuar pintando. Mas você vai pintar como, Pro? De qualquer cor? Não, com a regra que o Júlio estava usando. Então, você descobriu qual que foi a régua? A regra, desculpa. Qual que foi a sequência que ele utilizou para pintar essa cerca? Então, você vai continuar a pintar essa cerca com a regra que o Júlio usou, tá bom? Depois disso, tem a atividade 2 que fala assim: Dona Marta vai pintar a cerca da casa. Crie e pinte uma sequência de cores e peça para um colega completá-la. Então, aqui pede para um colega, mas como a gente não está vendo os amiguinhos por enquanto, você vai pedir para um familiar seu completar. Então, ali em cima tinha a cerca do Júlio, certo? A cerca do Júlio tinha a regra dele. Essa segunda cerca que está em branco é a cerca da Dona Marta. Só que quem vai criar uma sequência de cores é você. Então, você vai escolher uma sequência de cores e vai começar. E vai pintar essa cerca até a metade. Então, você vai pegar, ó, você vai começar aqui nesse cantinho, vai vir até aqui, ó. Vai pintar até aqui com as cores que você escolher. Você vai fazer uma sequência de cores. Então, você pode pintar uma tábua de uma cor, a segunda de outra, a terceira de outra. Você pode escolher 3 cores diferentes, 2 cores diferentes. A regra é você que vai criar. Aí, quando você criar a sua regra e pintar metade da cerca, você vai chamar um familiar seu. Pode ser o pai, a mãe, a avó, a tia, o irmão, não importa. E aí você vai pedir para descobrir qual a regra que você utilizou e pintar a outra metade da cerca, utilizando a sua regrinha, tá bom? Entenderam? Então a cerca vai ficar toda pintada, só que você vai criar uma regra, pintar metade e pedir para alguém completar essa cerca para você, ok? Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, lembrem que pode chamar a professora no WhatsApp, tá? Não deixe de mandar a sua devolutiva no e-mail e até a próxima aula, que é a nossa aula de amanhã. Nós teremos matemática. Um beijo e até mais.